Esse é o vídeo mais atribuído, eu digo, o mais chato ou o mais versátil que você pode estar utilizando dentro do seu lado profissional. Como que você gera necessidade na cabeça do seu cliente que ele precisa do seu desenho, precisa do seu projeto. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e clica no like, galera. O like vai fazer com que esse assunto que a gente vai estar tratando hoje possa estar chegando em diversas contas do YouTube, porque o algoritmo entende que se você curtir outras pessoas que procuram o mesmo assunto, poderão curtir este mesmo assunto de agora. Roda a vinheta, editor. Quer fazer a sua vida de projetos decolar? Vem comigo. Galera, a criação e o pensamento de uma necessidade, ele está atrelado muito ao que você realmente cria em sua desenvoltura profissional, na relação profissional mesmo que você acaba tendo com as pessoas que você tem contato. A primeira coisa que você precisa entender é: e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Todo mundo tem problema. E às vezes a galera nem sabe entender o que é o problema que ele tem. E diversas vezes você vai estar recebendo situações em que você, o desenhista, ou você, o projetista, precisa fazer um trabalho ou precisa fazer algum desenho dentro da construção daquele elemento. E em opções básicas e práticas, como que o seu futuro cliente ele vem te abordar? Olá, Paulo, eu gostaria que você desenvolvesse uma pecinha para mim. É uma coisa simples, é uma coisa rápida. É mais ou menos assim, assado. Você precisa desenhar um corpo com meia polegada. E aqui tem uma entrada para chave sextavada. Você entendeu? Para quando que você consegue e quando é que você cobra? A maioria das abordagens elas são feitas dessa forma. Pelo simples fato dele não entender o problema dele. Ele não entende o que é criar um desenho. Ele já viu algumas pessoas fazendo, eles podem até ter contato com pessoas que são da área de desenho, da área de projetos, mas você, a pessoa que está recebendo a situação problema, precisa solucionar aquilo para ele. Então a primeira coisa que você precisa fazer é desvendar o erro que aquele seu futuro cliente existe, né? Então o que ele tem de problema? O que ele tem de erro ali? O que ele quis realmente que você fizesse? A primeira coisa que você precisa fazer é desvendar aquilo. Então, quando ele chegar, pedir para você fazer uma coisa muito simples, aí você para e analisa. Mas espera aí, isso daí vai aonde? Ah, isso vai em tal lugar. Pô, cara, então isso tem um efeito fundamental. Sem esse desenho, você não consegue aprimorar as suas situações. Aí ele vai falar, não, cara, mas eu já tenho esse desenho e na folha eu consigo fazer. Eu só quero documentar, eu só quero colocar num software e deixar tudo documentado para facilitar a comunicação na minha produção. Aí você vai falar, pô, vou mais além ainda, cara. Então quer dizer que você está trabalhando fora de norma. Ah, mas eu sou pequeno. Mas não é porque você é pequeno que você tem que trabalhar fora de norma. Não significa nada você ser pequeno, você ser grande, para você trabalhar dentro das regras ou não, das restrições ou não. Por mais que ele tenha as regras dentro da empresa dele, mostre para ele que você é uma pessoa que vai resolver o problema dele. Você vai estar solucionando situações que estejam presentes no dia a dia dele e que não são fáceis dele estar abordando. Mostre para ele que ele não conhece sobre o problema dele. Aquele problema inconsciente, aquela coisa que está associada a muitas vertentes que ele imagina. Por quê? O que ele vai estar sempre enxergando? Custo. O que aquele desenho que você vai estar fazendo vai trazer de retorno para ele. Então essa é a primeira fase que você precisa analisar, o primeiro momento que você precisa olhar e detectar qual que é o tipo de problema que o meu cliente tem e que eu sou responsável sobre construir uma futura solução, e essa futura solução que vai existir dentro do sistema geral de produção dele precisa estar muito bem associado ao start, ao início daquela situação, problema que foi
negociada no momento da sua primeira conversa ou até às vezes no seu primeiro contato. Segundo tópico importante, é uma frase que eu gosto de repetir e gosto de falar: ninguém compra aquilo que não precisa. Então entendam uma coisa, se ele está precisando de um desenho, se ele está precisando de um projeto, se ele está precisando de qualquer coisa, é porque ele realmente tem a necessidade daquilo. Então se ele veio atrás, ele já enxergou que aquilo ali era necessário. O que você vai estar fazendo é alimentando essa necessidade dele e mostrando para ele que aquela necessidade, que aquele momento que ele teve de contato com ele, você cliente, você produtor, você desenhista, essas três fases elas precisam se conversar muito, pelo simples fato de você às vezes não receber a informação completa e no meio do caminho surge uma vírgula que ela não se encaixa no parágrafo e você precisa dar um jeito de mudar às vezes uma palavra ou mudar outra coisa para encaixar aquela vírgula. O que eu quero dizer é que situações, problemas, elas surgem a todo momento, mas o que não pode surgir é situação problema dentro de outras situações problemas. Então não alterem essas coisas dentro da cabeça de vocês. Deixe isso muito bem definido, para que você consiga assim produzir as características de desenho e qualificadas que você tem em cima do propósito que você foi buscar na tal opção. Agora que você começou e entendeu o que é o problema daquela pessoa, você precisa começar a associar algumas coisas. E você já entendendo aquele problema, você já entendendo o propósito daquele seu futuro cliente, você precisa começar a levantar situações emocionais. Parece besta, mas é uma frase também que marca muito. A venda, ela nunca é feita na razão. A venda é sempre feita na emoção. Você pode perceber, qualquer pessoa que vai comprar alguma coisa, ela não olha quanto ela vai gastar soberanamente. Você acaba olhando todos os pontos e qualquer característica relacionada ao seu bem-estar, ao seu conforto, às suas vantagens. Então, um empresário, uma pessoa que seja responsável da área, que contratou você ou quer contratar você para estar conseguindo receber o seu desenho, ele está enxergando a meta que ele vai estar batendo com aquilo. O que o seu projeto vai trazer de retorno para ele. Vai trazer de retorno a meta dele batida, que vai proporcionar um futuro aumento para ele e uma credibilidade maior na empresa. Ponto. Você conseguiu detectar o problema dele e você conseguiu associar a emoção que ele vai estar sentindo na entrega do seu projeto. Então, quando você for entregar alguma coisa para o seu cliente, você for mostrar para ele a funcionalidade daquilo, ele precisa entender que aquele elemento que ele está recebendo vai trazer um fruto enorme para a funcionalidade dele. E qualquer que seja o valor que você cobrar daquele seu cliente, ele vai estar associando que a emoção que ele vai estar recebendo em diversas opções que você está propondo para ele. Um exemplo claro, o pessoal da Harley Davidson fez um comercial rápido e ele pegou e associou o seguinte: o cara que estava visitando a loja só para ver uma moto Harley Davidson, um cara falou assim, meu, sobe na moto. E ele pegou e subiu. Ele falou, ó, liga a moto. Ele pegou e ligou. Ele falou, faz um test drive com a moto. O cara falou, mas eu não quero, eu não tenho dinheiro para comprar isso. E aí, o que ele fez? Ele falou assim, vou fazer o test drive. Ele gostava de moto, mas ele não tinha dinheiro para comprar moto. Ele foi lá, pegou a moto, parou no farol. Na hora que ele parou no farol, a Harley Davidson já tinha contratado 50 motociclistas com a Harley Davidson bem próxima da dele. Um monte de motoqueiro parou do lado dele e começou a acelerar, mostrando para ele que ele estava com a moto certa. Ele saiu junto com aquele bando de pessoas e conseguiu dar uma volta, um test drive com aquela moto. O que aconteceu? Ele comprou a moto, mesmo sem ele ter dinheiro, mesmo sem ele ter acesso àquela informação detalhada, técnica do que é a grandiosidade daquela moto, ele comprou. Por quê? Ele foi responsável sobre a emoção que aquele momento proporcionou para ele. E muitas das vezes hoje ele para e pensa, meu Deus, eu comprei uma moto da Harley Davidson, é muito caro. Mas ele vai lembrar daquele momento e vai guardar aquele momento na cabeça dele e vai dizer para ele mesmo, fala, putz, meu, na verdade eu não comprei uma Harley Davidson por tanto, eu comprei um momento, eu comprei uma vida que hoje para mim é diferente. Então o emocional, ele fala muito alto. Todo empresário, toda pessoa que é responsável sobre um setor, toda pessoa que quer contratar você, ela não quer contratar um desenho,
ela não quer contratar uma solução prática só para aquele elemento. Ela quer contratar uma futura emoção que ela vai estar colhendo com o seu fruto plantado. Então, na hora que você for entregar aquele projeto, você for entregar aquele desenho, você tem que mostrar para o seu cliente que aquele projeto ou aquele cliente que está recebendo aquilo ali, os dois vão somar de uma forma totalmente positiva mesmo, real. Elas vão estar associadas e vão estar trabalhando em conjunto. E você vai estar mostrando para o seu cliente que ele vai colher frutos com o desenvolvimento que você está tendo. Então, a sua meta é mostrar para ele que você venceu a guerra e mostrar para ele que a sua ideia ela é totalmente relacionada ao propósito que ele precisa. Se ele quer alcançar a meta dele, se ele quer ter um aumento, o seu projeto vai fazer a diferença naquela questão. Então é isso que você precisa mostrar para ele, despertando a necessidade na cabeça do seu cliente. O quarto item que vocês precisam trabalhar no desenvolvimento do seu cliente com você mesmo, depois que você já entendeu o problema dele, primeiro ele fez a solução, ideia, cabeça dele, apresentou para você, você entendeu o problema, você conseguiu solucionar aquele problema, você mostrou para ele que ninguém compra aquilo que não precisa. E aí a quarta coisa é uma das coisas que você precisaria até criar com qualquer pessoa que você gostaria de interagir, colher e aprender. Então todo mundo merece gerar e precisa dessa geração em conexão. Quando você se conecta com alguém, quando você se relaciona com alguém, você precisa achar algo em comum com ela. Algo que as duas pessoas têm em comum e tanto você quanto ela vai gostar de falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, no decorrer do desenvolvimento da sua relação profissional com aquele seu cliente, em 5, 10, 15, 20 minutos, em algum momento, ele vai te dar uma abertura de algo que ele gosta, algo que ele se relaciona, que seja do feitio dele. E qual que é a sua participação nesse atual momento? Visualizar esse ponto e gerar uma afirmação forte em cima daquilo. Se você perceber que ele gosta de coisas com qualidade, fale de carros de qualidade com ele. Fale de produtos de qualidade de uma maneira geral. Você vai perceber que ele vai falar com prazer sobre aquilo. Você acabou de gerar uma conexão. Que produto que ele usa? Quais são as coisas que ele gosta de comentar? E é uma das coisas mais simples. Quando você chega num cliente, ele fala sobre algum time de futebol, ou ele fala de algum cara que ele gosta da internet, ou ele fala de coisas, ele fala de investimento, ou ele fala de produtos que ele vende na internet. Então você seja uma pessoa atualizada o suficiente para gerar essas conexões. Gerou essas conexões, amigão, você já vai entender o problema dele, você vai resolver o problema dele. Você está mostrando para ele que ele precisa comprar uma coisa sua, porque ele realmente precisa, ninguém vai atrás de comprar nada sem antes precisar. E a quarta, você está gerando conexão com ele. Não é uma amizade que você está desenvolvendo, você está desenvolvendo uma conexão, o cara vai gostar de você. E a partir do momento que ele gostou de você e ele automaticamente se sentiu confortável em estar transmitindo certas informações para você, um abraço. A conexão foi gerada, você tem total relação e total poder de estar desenvolvendo novas estratégias para conseguir até mesmo criar outras necessidades da cabeça dele. Tá legal? Então criar necessidade na cabeça do seu cliente é uma das coisas difíceis, mas ao mesmo tempo dá sim para você trabalhar. Isso é o que um vendedor faz com você. Ele senta na mesa com você, começa a perguntar coisas para gerar conexões com você e tentar entender o seu lado. Tá legal? Galera, o assunto de hoje foi para falar como que vocês podem gerar conexões e gerar todas as necessidades possíveis que o seu cliente tem para a sua finalidade, para que ele realmente compre o seu projeto. Meu nome é Paulo Romancini, não se esqueçam de dar o like nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube consiga nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e até a próxima.